Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Que bom que vocês estão aqui na audiência de mais um Drops Omicron. Crianças, fizemos um webinar nesta tarde do dia 17 sobre flash eletrônico. Tivemos mais de 400 inscritos nesse webinar, o que muito nos agradou e o que também mostra a grande dificuldade que as pessoas têm em lidar com isto que é essencial na fotografia profissional, que é o flash eletrônico. Independente da marca, se é Sony, se é Profoto, se é Nikon, se é Canon, se é Yangnu, independente da marca, o flash tem uma única dinâmica, ele é luz. E é com esta dinâmica é que nós vamos começar a conversar de flash com você. Uma das dúvidas que eu mais respondo para os alunos em sala de aula e na internet é sobre o flash rebatido. O flash rebatido é quando a gente pega e levanta a cabeça do flash num ângulo de 45 graus, por exemplo, e vai fazer um rebatimento no teto. Lembrando, esse é um teto normal, até no máximo uns 3 metros de altura e de preferência branco. Isso está me lembrando uma vez na Bienal Internacional de Fotografia, nos anos 90, aqui em Curitiba, eu sendo professor, muito jovem, sendo professor da Bienal Internacional de Fotografia, o mais jovem professor da aula numa Bienal até hoje, e uma menina me pergunta, mas Osvaldo, se eu levanto o flash e o teto não é branco, como que funciona? Eu falei, tá, mas esse teto, como que é esse teto? Ela falou, se eu levanto o flash, estou fotografando, e o teto é todo de espelhos, como que funciona? Eu falei, olha, nesse caso, eu acho melhor você deixar a câmera de lado e aproveitar. Onde que essa menina estava no teto totalmente de espelhos, né? Se o teto for totalmente de espelhos, não dá para rebater. Eu lembro que metade da turma caía no chão de gargalhar, mas é aquelas brincadeiras de sala de aula, né? Teto branco, teto de espelhos, deixa a câmera de lado, aproveita, não é a fotografia que você está fazendo hoje, né? O teto branco, se o teto for pintado de preto, não vai rebater, vai absorver energia. Se for espelho, vai ficar especular demais, né? Vai voltar com muita força, muita energia. Teto branco. Se eu tiver numa igreja, Oswaldo, uma igreja com pé direito de 20 metros de altura. Gente, é um flash, não é uma produção de energia termonuclear aqui. Não tem condição do flash chegar a subir 20 metros de altura e depois voltar com alguma energia suficiente para um diafragma decente da sua câmera, f4, f2.8. Não vai dar. A luz vai se perder. A luz se perde com o passar da distância. Este é o grande problema do flash. Ele perde luz muito facilmente, porque ele está muito próximo do objeto que nós vamos fotografar. Como assim? Oswaldo, ele está próximo e perde luz? O sol ilumina tudo porque ele está muito distante. Ele tem muita energia e está muito distante. O flash é pouca energia e muito próximo. E isso faz com que ele seja uma luz de um único plano. Mas no caso do flash TTL, que a luz é lida através da objetiva, ele não deveria acertar? Ele deveria acertar se ele tivesse luz suficiente. Mas mesmo no flash TTL, ele tem uma energia máxima, e essa energia máxima é dada por N. N, por exemplo, podia ser 45 barra ISO 100. O que é este N, Oswaldo? Este N é número guia, potência máxima da sua unidade de flash. Quando o flash TTL, ele sempre vai trabalhar também com a sua potência máxima ou potências divididas da potência máxima, mas sempre tem uma potência máxima. Como eu disse, ele não vai produzir energia, ele tem uma potência máxima de disparo. E quando eu estou com o flash linear, apontado para o sujeito que é o sujeito da foto, o TTL costuma acertar. Tem uns pequenos erros de luz incidente e luz refletida, a diferença, porque o TTL lê luz refletida e a melhor leitura da luz é a luz incidente, mas isso só com flash meter, vamos comentar outro momento. Quem viu o webinar hoje à tarde viu fazer alguns comentários sobre o flash meter. Quando o TTL lê a luz, ele lê a luz refletida no objeto. Eu estou com a minha câmera,
flash, olha que desenho lindo, hein? Ainda bem que minha mãe não me colocou na Belas Artes, eu pedi para estudar Belas Artes, ela falou, não, é melhor você passar fome com outra coisa, porque no desenho você vai passar fome com certeza. Então eu tenho aqui o meu flash, a minha câmera, o flash TTL lança luz, reflete no objeto, e essa luz refletida atinge o sensor do TTL. Então ele lê luz refletida, que refletiu no objeto fotografado. Quando você está com um flash linear, isso é tranquilo. Ele vai falar assim, olha, eu consigo fotografar com o diafragma que você está usando, vamos dizer que seja F4, eu sempre preciso informar o meu TTL do diafragma usado. E isso ele lê automaticamente. Você colocou F4 no seu anel de aberturas do diafragma, né? Ele sabe que a gama de distância para F4 está lá escrito no LCD traseiro do flash. Vamos dizer que fosse de 0,9 metros a 9 metros. Ele vai anunciar, ele está me dizendo, se você colocar F4, eu vou dar energia suficiente de flash para iluminar um objeto que esteja de 90 centímetros a 9 metros. A pessoa poderia estar em qualquer lugar de 0,9 metros a 9 metros, certo? Não adianta ter uma pessoa a 90 centímetros e outra a 9 metros. Ele desliga para o primeiro plano. Porque o primeiro plano tem maior área de reflexão, influencia o nosso sensor e desliga para o primeiro plano. Você está dizendo, Oswaldo, que se eu tiver uma outra pessoa aqui, ela vai sair subexposta. Flash é uma luz de um único plano. Ele ilumina o primeiro plano. O flash vai sair linear, atinge a pessoa, reflete, atinge o sensor, ele sabe que está usando F4, ele vai mandar o flash desligar quando atingir luz suficiente para F4, que é o que está na câmera. Hipoteticamente, colocamos aqui F4 na câmera. Ele está me dizendo que com F4 eu posso fotografar uma pessoa que está de 0,9 a 9 metros. Esta gama de distância muda em relação ao diafragma escolhido. Se eu fechar mais o diafragma, essa gama se torna mais curta. Se eu abro o meu diafragma, esta gama de distância se torna mais estendida, maior, certo? Se eu abrisse aqui para F2.8, e você diz, abriu para F2.8? Claro, crianças, 2.8 é um stop mais aberto em relação a F4. Vamos lá lembrar do anel do diafragma, né? 2.8 é um stop mais aberto, uma abertura maior. A gama de distância se estenderia. Eu teria um pouco mais... Normalmente, ela não se estende aqui para próximo. Ela vai começar por aqui, mas ela se estende muito mais para longe. Ok? Com 2.8. Vamos dizer que fosse lá até 12 metros. Daí, começasse em 1,20 m e fosse até 12 metros. Certo? Então, a gama de distância depende do diafragma posto. Mas estamos falando de flash rebatido. E, Oswaldo, eu quero saber, e daí? Essa gama de distância, como funciona quando o flash está rebatido? Aí é uma das grandes questões quando você usa TTL. Crianças amadas, se o teu flash é rebatido, num teto normal significa teto até 3 metros e branco. Tá? Sobre a questão da igreja, sobre a questão de tetos muito... Daí a gente responde em outro momento, né? Outras técnicas como luz mista podem te auxiliar, ou outros flashes, utilizar mais de um flash. Nesse momento eu estou falando sobre o rebatimento de um flash que está na câmera, possivelmente. Eu falei que a câmera em F4 ia de 0,9 a 9 metros. Quando você levanta o flash, põe lá num ângulo de 45 graus, sabe o que acontece? O LCD traseiro, ele apaga. Ele simplesmente apaga a informação da gama de distância. Sabe o que o fabricante está querendo dizer? Agora é por tua conta e risco.
Mas, Oswaldo, o flash rebatido melhora a qualidade, eu vou ter uma luz mais difusa, não vai ser aquela luz direta na cara da pessoa. Por que ele não mostra a gama de distâncias correta para o flash rebatido? Porque ele não sabe a distância até o teto que você vai rebater e ele não sabe do índice de reflexão desse teto, que vai mudar a luz que vai chegar no sujeito. Eu tenho D1, D2 e mais índice de reflexão que vai mudar a quantidade de luz que vai chegar no sujeito. Concordam? Então, não tendo índice de reflexão, não tendo distância 1, distância 2, o que vai acontecer? Ele apaga a gama de distância. O mais justo que ele faz é não te dar uma informação, porque ela não seria uma informação precisa. Daí o fotógrafo, com a sua experiência de vida, com a experiência de fazer muito aniversário, batizado, casamento, etc., fotografar dentro de casa, ele começa a criar algumas malandragens, digamos assim. Qual seria aqui a primeira malandragem? Gente, eu falo malandragem, mas é um macete, é um cacoete do fotógrafo baseado no conhecimento. Se com aquele diafragma que você está usando chegava até 9 metros, se você vai usar esse flash rebatido num teto branco, eu aconselho, então, que você divida essa distância por 2. Com F4, não é mais até 9. É até 4,5 metros. Se fosse lá com 2,8, que chegava até 12, então até 6 metros. Ou seja, este sujeito fotografado deve estar, no máximo, na metade da distância que era com o flash direto. Se o flash direto está marcando 9, levantou para rebater num teto branco, a pessoa vai ter que estar até 4,5 metros. Ah, o sujeito não está, ele está a 6 metros. Abro o diafragma para 2,8, que daí era até 12, então a pessoa que está em 6 metros vai poder ser fotografada. Lembre que eu estou falando hipoteticamente, porque esta gama de distância depende do diafragma e do modelo do flash, do número guia do flash, da potência do flash. Então, o USB 600 é diferente do USB 700, que é diferente do 900, que é diferente do 5000, que é diferente do Canon 45, do Canon 60, do Canon 55, do Yangnu 580 YN com rodas liga leve, capota conversível, motor turbo. Gente, cada flash tem a sua gama de distância para o TTL, certo? Que está baseado no modelo do flash, porque cada modelo vai ter um número guia, uma potência diferente. Então, você tem que ler o LCD quando ele está direto, ele vai mostrar a gama de distância direta. Quando você for rebater, vai ter perda. Distância 1, distância 2 e absorção do índice de reflexão, ou seja, reflexão menor. Com isso, um macete é corte por 2 a distância máxima. Se a pessoa poderia estar até 9 metros, hipoteticamente aqui, então 4,5. Leia a distância lá no seu flash, que isso vai lhe ajudar a não perder tantas fotos com rebatimentos na parede lateral ou no teto, desde que eles sejam brancos. Não faça pergunta para mim ao vivo, em um webinar, ou numa Bienal, ou aqui na Omicron, sobre Oswaldo, vou rebater o flash em espelhos. Senão você vai ouvir a velha piada de aonde que você está, compadre, fotografando. Ok? Crianças amadas, loucas e desenfreadas, eu falo aqui direto do estúdio da Omicron Escola de Fotografia. Hoje é um dia muito feliz, fizemos nosso webinar, um dia muito feliz também, que a gente teve um público excelente, uma procura excelente. Está até dando a ideia aí de, quem sabe, a gente lançar um curso só sobre flash, falando de A a Z sobre flash. Se você gosta do assunto, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Ah, Oswaldo, eu acho que um curso de flash vai ser interessante. Comente. O nosso interesse é sempre democratizar o acesso à informação fotográfica e trabalhar para que a fotografia tenha sempre o seu devido lugar na sociedade brasileira. Ou seja, respeito aos fotógrafos, respeito com quem ganha a vida da fotografia e respeito àqueles amadores
que amam tanto fotografar. Essa é a nossa ideia aqui na Omicron. A nossa missão é sempre colocar a fotografia num lugar de distinção que ela merece em nossa sociedade. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima e até um próximo Drops Omicron.